possível, e acho que é muito difícil em termos gerais, mas em termos de desenvolvimento económico não seria possível a oposição e os governantes porem-se de acordo, o Sr. Presidente da República intermediar isso. O que estamos a ver não é possível, não é? E criar... Doutora, os dirigentes políticos dos partidos são os Jotas, que andaram aí por umas universidades que era só fachada, muitos deles, não é? Não pode esperar dessa gente este arranque científico, não. Eu espero e acredito. E os partidos políticos em Portugal estão sempre à espera do dia das eleições. Pois, os partidos, o Sr. Doutor não se dedica a essas observações, os partidos, os principais, têm um único objetivo, é ir para o governo. Para quê? Para ir ao Orçamento Geral do Estado. Para quê? Para fazer PPPs, nomear amigos, fazer negócios, etc. Este é o grande guia da aspiração dos políticos portugueses. Se calhar era mais do que o que é agora, não é? Não, agora está. Então, ontem tivemos o Congresso do PS. É a mesmíssima coisa, cada vez mais assanhados. Há pessoas que já não podem estar muito tempo fora dos circuitos da governação. Está bem, mas quando chegarem lá também percebem que o dinheiro não existe. Não sei se sabe, a minha vida profissional começou na indústria. Metalurgia do aço, fundição do aço. Portanto, eu tenho uma recordação muito grata da passagem pela indústria. O Dr. Medina Carreira nunca nos contou o que é que fazia em concreto. O que é que eu fazia? Sim, o que é que fazia no aço? Eu trabalhava no Barreiro. Enfim, aquilo agora está completamente espatifado, já não é nada que se pareça, num setor que era o chamado da metalomecânica. E dentro da metalomecânica havia um setor que era de fundição. Fundição de ferro, fundição de aço normal e aços especiais fazia, com crómio. Mas o que é que você fazia? Eu tinha uma função de, digamos, semi-encarregado, recebia-se as encomendas, os desenhos do que os clientes mandavam para se fazer o orçamento e depois conceber a forma de produzir aquela peça se o cliente encomendava. Portanto, a partir do desenho concebia-se o molde. Não sei se o doutor alguma vez presenciou isso. Sim, já vi. Já. Faz-se o molde, fazia-se o molde de madeira e deve continuar a fazer-se dentro da areia, depois tira-se o molde e fica um vazio dentro da areia. E atira-se o aço líquido, não sei se você já viu, pelo menos nos filmes, assim, o aço a correr como água. Assim, a deixar de deitar chamas. Pronto. Esse aço líquido, digamos, penetra por todo o espaço vazio que o molde deixou e pronto, deixa-se arrefecer e depois tira-se a peça feita. Portanto, eu trabalhava nessa atividade, digamos, de recepção e de concepção da produção de peças, normalmente de aço. Não se fazia muito ferro. E, portanto, eu tenho, perante a indústria, digamos, a admiração, porque é alguma coisa em que se concebe, em que se parte de nada até se ver alguma coisa. Por outro lado, tenho da indústria a noção de que, para países em que a mão de obra é em grande quantidade não muito qualificada, a produtividade na indústria é a única salvação para a Europa e para os Estados Unidos. Tanto a Europa como os Estados Unidos estão em vias de naufrágio por causa da saída da indústria. Basicamente. Mas aqui o Dr. Luís Portela está a trazer um outro ponto de vista, nós temos que encontrar outras portas, outras saídas para esta crise, que porventura não passarão pelo ressuscitar desse passado, que se perdeu em grande parte para o Extremo Oriente, e pela aposta nas novas áreas do saber, do conhecimento, da inovação. Mas eu acredito que é possível fazer isso também nas áreas tradicionais. Sim, casando as duas, não é? Casando as duas. Repara, discute-se aí todos os dias febrilmente a questão do euro. Mesmo que nós resolvêssemos o problema do euro, e não se está em vias de resolver, se nós continuarmos a ter que comprar tudo o que fazíamos lá fora, pagando, e ficando com os desempregados. Não, isso eu concordo consigo. O naufrágio da Europa e dos Estados Unidos, que está lentamente em curso, não tem que ver com o euro. Tem que ver com a desindustrialização do Ocidente. E a dependência energética. Porque o Ocidente hoje paga o petróleo e paga tudo aquilo que fazia e que agora deixou de fazer. Não sei, há um caso, não é anedótico, mas é simbolicamente importante, não sei se deu por isso, que na Austrália, uma companhia australiana quer mandar construir um Titanic novo. Sim. Já deu por isso. Sabe onde é que vai ser construído? Na China.
Antigamente seria no estaleiro inglês ou no estaleiro francês. Claro. Hoje é na China. O futuro Titanic sairá da China. Claro, mas lá fica mais barato. Oh, claro. Mas os europeus, para mim eu acho uma coisa espantosa que não haja um dirigente político, o Dr. Barroso ou o Dr. Cavaco Silva, esses mestres todos que há por aí, que não falam disto. Porque sem indústria, a Europa... Mas como é que eles podem travar isso? Tem que se debater... Mas é que na China o Titanic vai ser construído a um preço mais baixo do que seria na Europa, com igual qualidade. Tem que haver uma regulação nova do comércio internacional. Se a Europa fica só a tratar, e é muito importante que investigue e que faça tudo aquilo que é importante... Os chineses estão uns ases na matemática e os sul-coreanos. Não, mais os indianos. Bom, e os da Coreia do Sul e Singapura. Se não houver indústria para a Europa... Sim. Não vale a pena eu concordo que há um déficit de industrial na Europa em geral e o caso português então é um caso claro. Não é? Os grandes grupos portugueses todos fugiram da indústria praticamente. Sabe quanto é que pesava no PIB português a indústria transformadora em 90, não sabe? Não tem. 38%. Agora pesa 13%. Não, isso, Sr. Professor, mas essa será uma das razões porque eu acredito que alguns dos nossos políticos, os nossos políticos, serão capazes de se consensualizar nesta área. Se noutras áreas é difícil, nesta se calhar não deveria sê-lo. E repare, às vezes também somos um bocadinho injustos nas apreciações que fazemos. O atual governo tem tido muitas críticas, é verdade, mas deixe-me dizer, eles não têm sido tão eleitoralistas como isso. Têm tido a coragem de tomar algumas medidas que são realmente contra eles. Dos candidatos, não é dos que estão no governo. Está muito bem, mas pronto, vamos dizer. Agora, nestas circunstâncias, a mim parece-me que seria importante, uma vez, enfim, tratada a dívida como tem sido tratada e a preocupação, criar uma estratégia desenvolvimentista, criar um novo norte para a criação de riqueza no país. Porque é muito importante pagar a dívida, mas se não se cria riqueza, com o que é que se vai pagar? Portanto, é preciso criar riqueza. E, para isso, deveria haver uma consensualização entre os diferentes partidos. E eu acredito que as pessoas que estão no Partido Socialista são capazes de chegarem a um acordo consensual com o Governo, mas também acredito que as pessoas do Bloco de Esquerda, do próprio Partido Comunista, também podem fazê-lo. Agora, porque, repare bem, criar riqueza para o país é algo de ótimo, de bom, de necessário. Essencial. A distribuição da riqueza pode haver alguma discussão depois, como é que se faz isso. Mas é preciso que haja, e neste momento nós não a temos. E, portanto, a mim parece-me que seria bem importante definir uma estratégia ambiciosa de criação de riqueza, de desenvolvimento para o país a 10 a 15 anos de distância e consensualizar isso. Eu também, mas num país onde num continente ainda não, onde não se percebeu que o grande forte do Ocidente foi o monopólio da indústria, o grande poderio dos Estados Unidos e da Europa foi o monopólio da indústria. E hoje, essa indústria que foi o seu grande poder, e digamos a fonte da riqueza, o nosso estatuto económico é um estatuto resultante de uma economia muito industrial, e isso está tudo a desaparecer de cá. E não houve um congresso, mas alguém falou da indústria, de alguma coisa? Ninguém. Mas não falam lá, não fala o Dr. Barroso, não fala o Sr. Rompuy, não fala aquele senhor luxemburguês que era do Eurogrupo, não fala ninguém. Eu não sei de que é que eles falam. A sério. Falam da crise da dívida. Pois, mas é que o problema é que há dívida e há digamos, e da austeridade. E este marasmo económico, porque a economia caiu. Quer dizer, a razão é porque a economia caiu. Pois. Porque nesta década primeira do século XXI, todas as economias da Europa caíram. Todas. Pois, o problema é que eles acham que primeiro é preciso encolher para depois pensar na economia. É isso, é o pensamento, não é? Não é pensamento. O pensamento na Europa é esse. Primeiro é preciso encolher e só depois... Você é muito lisonjeira. Não estou a elogiar, estou a constatar. É que não há pensamento. Você não ouve nenhuma destas personalidades. É o que pensa a senhora Merkel. Está bem, mas isso ela tem indústria, ela pode pensar isso. Está bem, mas como é ela que manda? Pois, mas nós é que não podemos omitir a indústria. Claro. E não se discutir a indústria na Europa é realmente uma falha imensa. Doutor Luís Portela, no caso concreto da sua área de negócio, em termos de investimentos, em termos de realidade existente atualmente, o que é que nos pode dizer? Bem... Nós estamos a falar de Bial ou em termos de setor? Em termos de Bial, enfim, os números são conhecidos. Nós, ao longo dos últimos 15 anos, realizamos aquilo que se dizia que era impossível. Levamos o primeiro medicamento de origem portuguesa ao mundo. Exatamente.
É o antiepilético, o novo antiepilético, que está já a vender-se bem. Está a vender-se bem em 17 países europeus neste momento e já aprovado em 36. Portanto, há 19 países onde vai ser lançado a seguir. E tem um outro agora. Temos outro. Este primeiro, portanto, foi um investimento de ordem dos 300 milhões de euros. E quantos anos? E hoje, 15 anos. 15 anos. Eu hoje olho para trás e às vezes parece-me impossível. Como é que conseguimos fazer? Conseguimos fazer. Onde é que foi buscar o dinheiro? Pelo mesmo cão, como se costuma dizer. Foi realmente o facto de sermos uma empresa familiar permitiu-nos não distribuir lucros durante muitos anos. E, portanto, reinvestir totalmente. Quer dizer, não há nuances, reinvestir totalmente. Depois tivemos alguns apoios do governo português e fomos uma das duas únicas empresas farmacêuticas europeias a ter apoio de Bruxelas. Quer dizer, o nosso projeto mereceu a simpatia de Bruxelas, que entendeu que ele estava bem concebido. Portanto, recebeu fundos comunitários. Recebemos fundos comunitários. E, portanto, foi assim que foi possível. Se me pergunta, e agora? Agora estamos para lançar, em 2015, o segundo medicamento, um produto para a doença de Parkinson, que nos tem obrigado a um investimento enorme também, que provavelmente vai ter números, ordem de grandeza global, semelhante ao primeiro, e que nos obriga neste momento a investir anualmente 40 milhões de euros em investigação. É o risco, como muita gente não... 40 milhões de euros anualmente. E isto é um risco enorme, porque, digamos, para se chegar com uma nova molécula ao mercado, é preciso sintetizar em 7 mil, em média. 7 mil. As outras vão todas para o balde lixo. E, portanto, os nossos técnicos, nos últimos 20 anos, sintetizaram mais de 12 mil novas moléculas. Apenas 7 sobrevivem. Uma já está no mercado e há mais 6 sobrevivem. E eu nunca sei, nós nunca sabemos dessas 6 se alguma vai chegar ao mercado ou não. Quer dizer, esta que está agora em fase final, parece que já vai. Como é que uma pessoa percebe isso? Contratando os melhores. E há bocadinho eu ia dizer, contratando os melhores para trabalharem em casa. E eu ia dizer isto, 120 pessoas, 120 investigadores. Todos de 9 nacionalidades europeias. Não, estão 20 em Bilbao e 100 no Porto. Todos europeus. E eles têm a obrigação de saber o melhor nas suas áreas, de estar ao melhor nível nas suas áreas, mas também têm a obrigação de saber onde estão os melhores do mundo nas suas áreas. Porquê? Porque nós temos um investimento destes, mas há certo know-how que nós não temos, certos equipamentos que nós não temos e nem podemos comprar, pessoas que nós não gostaríamos de contratar, mas não podemos. E então, sabendo onde estão os melhores, contactam-nos, pedem preços para fazer isto ou aquilo, e nós fizemos aquilo que se chama a ponte entre as empresas e as universidades. Ao longo dos últimos 20 anos, fizemos contratos com, eu vou dizer o número, 115 instituições de investigação e desenvolvimento. 115. As primeiras portuguesas, naturalmente, o Centro de Neurociências em Coimbra, o IBET aqui em Oeiras, o Instituto de Farmacologia da Universidade do Porto, a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, o Instituto de Química da Universidade da Beira Interior. Fomos buscar algumas pessoas que trabalham ao melhor nível em Portugal. Em Portugal. Dizem, ali está uma estrela, é assim? Fomos procurando saber onde estão os melhores, E há gente em Portugal que faz muito bem, que faz ao melhor nível no contexto internacional. E depois havia outros, então fomos para a Espanha, para a Alemanha, para a Inglaterra. Doutor Mira, sabe como é que se chama essas pessoas? Sabe como é que se chama essas pessoas no futebol? Não. Não sabe? Não sei. Olheiros. É isso, já ouvi falar dos olheiros. Agora, nós afinal não fizemos a ponte com as universidades, nós fizemos uma rede, 115 instituições. Mas só assim é que foi possível fazermos este percurso que estamos a fazer com novos... E lá fora, para além dos Estados Unidos, quem é que dá cartas? A Alemanha. Na área farmacêutica, a Europa caiu muito. Também caiu muito? Sim, a partir dos anos 90, portanto, durante todo o século XX, a indústria farmacêutica europeia foi líder, foi a que trazia mais novos produtos ao mercado, que dominava o mercado em termos comerciais, foi líder. Mas a verdade é que nos anos 90, nos Estados Unidos, foram lançados pacotes de apoio, de incentivo à investigação por parte da indústria, e a indústria investiu fortemente em inovação. E a indústria farmacêutica aproveitou muito isso. E a partir daí, é a indústria norte-americana que de facto tem dominado, quer em termos de novos produtos que traz ao mundo, quer através... É predominante no mundo. É predominante neste momento. Na Europa, a tal visão fraca que há da indústria tem feito com que, por exemplo,
As pessoas hoje têm uma esperança média de vida que é o dobro do que era há 100 anos atrás. E não se tem muita noção disso, mas há 100 anos atrás as pessoas duravam 40 anos e agora duram 80, é assim. E como esses últimos anos de vida são de grande consumo em termos de saúde, isso fez rebentar os orçamentos de saúde por toda a Europa. E então os governos têm procurado tomar medidas restritivas. Ao tomarem medidas restritivas, que é corte de preços, que é impor as cópias chamadas genéricas e tal,